Olá, alunos. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho de fatoração por agrupamento. Então, alunos do primeiro ano do ensino médio, vamos continuar aqui o estudo, tá? Então, aqui nós temos um polinômio de mais termos, como você pode observar, né? Tem mais parcelas. Então, no caso aqui eu tenho ax mais by mais ay mais bx. Nós temos termos que, se você for observar aí, no caso, os termos não têm em todos eles fatores semelhantes, certo? Então, o que a gente vai fazer? Agrupar. Então, eu separei aqui, ó, por grupinhos. Então, ax mais bx tem aqui, no caso, a mesma incógnita x. O ay mais by tem a mesma incógnita y. Então, eu agrupei, no caso, aqueles que têm a mesma incógnita. Ah, professora, eu poderia fazer um outro tipo de agrupamento? Poderia, tá? Mas aqui eu estou agrupando aqueles que têm a mesma incógnita x e a mesma incógnita y, tá? Então, aqui eu fiz esse agrupamento. Então, aqui, como você pode observar, eu tenho x, e nesse aqui, ó, y e y, tá? Fiz um grupinho, 2 grupinhos, tá? Separadinho. Continuando, o que eu fiz agora? Já que temos os grupinhos separadinhos, eu tenho o quê? Eu tenho este grupo aqui, este outro grupo aqui. Então, eu vou fatorar em evidência cada um deles. O que nós temos em comum nesse primeiro grupo aqui? A letra x. Então, eu cancelo o x, ó, e coloco ele em evidência. Sobrou quem? O A e o B. Então, fiz aqui a fatoração em evidência, que foi que a gente viu anteriormente, tá? Agora aqui, ó, eu tenho, no caso, em comum o y e o y. Então, coloquei ele em evidência. Sobrou quem? O A e o B, tá? Lembrando que a fatoração em evidência é uma distributiva e tem parênteses, tá? E como nós temos uma adição, aqui fica o sinal da adição, tá? Porque o y é positivo, tá aqui. Bem, o que foi feito? Separei em grupinhos aqueles termos que têm a mesma incógnita, que foi no caso aqui tem x e x, aqui y e y. Depois, comparei os grupinhos, verifiquei o que nós temos em comum, fiz a fatoração em evidência para cada um. Ou seja, se você for observar, deixa eu pegar esse pedaço de papel aqui, ó. Aqui, ó, nós temos uma fatoração em evidência para esse daqui. E aqui, ó, nós temos uma fatoração em evidência para este daqui, tá bom? Tá? Quer fazer separadinho? Pode, mas eu gosto de fazer tudo juntinho. Bem, não acabou ainda, tá? O que a gente vai observar? Observe quando você faz essa fatoração aqui por agrupamento, agrupou e depois fez a fatoração em evidência, o parênteses, ó, fica igual. E obrigatoriamente tem que ficar igual, tá? Para a gente poder dar continuidade. Ou seja, olha só, o que está fora do parênteses é o x e o y, que é o que ficou em evidência. O que ficou em evidência você vai colocar dentro de um único parênteses, e o que está dentro do parênteses, já que são iguais, repete-se apenas uma vez. Então, ficou x mais y vezes a mais b. Então, chegamos aqui que fatorar é transformar soma, que nós temos aqui, em produto. Se você fizer a distributiva, x vezes ax, tá aqui, ó. X vezes b, bx. Y vezes ay. E y vezes b, by. Então, a gente chega aqui na fatoração, tá? Aqui nós temos outro polinômio e a mesma coisa. A gente vai agrupar separando os grupinhos que têm a mesma letra. Então, aqui ficou o AB mais B. Então, esse AB mais esse B, tá? E o 2A mais 2, tá? Então, eu separei. Ah, professora, mas aqui não tem incógnita. Não tem problema. Não tem incógnita, mas nós temos a mesma parte numérica, ó. Coeficiente 2 e 2, tá bom? Mesma coisa. Deixa eu mudar de cor aqui para não confundir, tá? Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? Então, eu separei, né, os grupinhos. AB mais B e 2A mais 2. Então, aqui nós temos em comum aqui a letra B e a letra B. Então, e aqui eu tenho o número 2 e o número 2. Não precisa necessariamente ser a letra. Às vezes, nós não temos
letras comuns, mas temos coeficientes comuns, tá? Então, aqui, o que sobrou? Primeiro, nós cortamos a letra B, que é comum. Então, ela fica em evidência, tá? O que sobrou? A letra A. Mas, o que sobrou aqui? Tirei o B, não posso colocar zero, não posso colocar nada. Por quê? Quando a gente faz a distributiva, tem que dar B. Então, aqui, quando a gente tira tudo, a gente coloca o número 1. Então, ó, B vezes A, AB. B vezes 1, B, tá? Então, quando a gente tira todos os elementos e deixa ele em evidência, é obrigatório colocar o número 1, tá? Aqui, o 2 ficou em evidência, então, está aqui bonitinho, porque eu cortei. Abro parênteses, sobrou a letra A, e aqui a mesma coisa, ó. Se eu tirei todo o termo e tá fora, em evidência, sobrou o quê? No lugar 1, tá bom? Agora é o seguinte, você vai observar. Ó, o A mais 1 e o A mais 1, certo? Está igual aos parênteses. No caso, fiz a fatoração em evidência certinha. E o B mais 2, ele vai formar um outro parênteses, tá? Então, tá aqui, ó. O B e o mais 2, que está em evidência, vai ficar aqui em outro parênteses, você vai formar um outro parênteses. E o A mais 1 e o A mais 1, a gente coloca em um único parênteses, tá? Então, a gente fez um agrupamento aí, tá? Tomem cuidado só aqui. Quando a gente tira todos os termos, a gente tem que colocar o número 1, tá bom? Agora, a diferença de 2 quadrados. Então, nesse processo, vamos verificar o quê? Você terá isso daqui, o A ao quadrado menos B ao quadrado. A gente vai ter que chegar nessa fatoração aqui, tá? O que a gente desenvolve para isso? Nós vamos ter que identificar as raízes quadradas. Então, por exemplo, aqui um outro exemplo, ó. A ao quadrado, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de 25 é 5, sem o sinal, tá? O sinal aqui não vai importar na hora de você extrair a raiz quadrada. Então, sempre quando você tem a diferença de 2 quadrados, ó, diferença de 2 quadrados, você vai extrair a raiz quadrada de ambos os termos. Então, aqui, raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de 25, 5, porque 5 vezes 5 é 25. E A vezes A ao quadrado. Muito bem, feito isso, você vai representar em um produto, tá? Ou seja, o A e o 5 vai aparecer nos 2 parênteses, só que cada um com sinais trocados. Aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de A ao quadrado, A. Raiz quadrada de B ao quadrado, B. Repito, dois parênteses com sinais trocados. Se você fizer a distributiva, você vai chegar no A ao quadrado menos 25. Se você fizer a distributiva, vai chegar no A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. Raiz quadrada de B ao quadrado, B. Quem tem dúvida em extrair a raiz quadrada de uma parte algébrica, tá? É só você calcular a metade do expoente, tá bom? Aqui, raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 4, 2. De x elevado à quarta potência, 2. Aqui no caso, ó, o expoente é 4, então a metade é 2. Ó, raiz quadrada de y elevado à sexta potência é 3. Então, a metade de 6 é 3, tá? Então, sempre quando você vai extrair a raiz quadrada aqui da parte algébrica, o expoente é sempre a metade, tá bom? Aí, eu separei aqui, ó, coloquei, repeti, né? Dentro dos parênteses, são 3a mais b, 4x ao quadrado, y ao cubo, e um é positivo e o outro é negativo, tá bom? E vamos ver agora quadrado perfeito. Então, nós temos aqui o A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E aqui nós colocamos a solução, tá bom? Que seria A mais B ao quadrado, nada mais é do que A mais B vezes A mais B, porque é uma potência, tá? Bem, aqui nós temos A ao quadrado menos 2A ao quadrado.
Não, desculpa, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que é igual a menos b elevado ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Aqui eu já tenho a solução pronta para vocês, tá? Então, aqui, para reconhecer se um trinômio é um quadrado perfeito, proceda da seguinte forma. Então, o que a gente tem que fazer? Determinar as raízes dos quadrados perfeitos. Quais são os quadrados perfeitos? Aqui eu tenho o a ao quadrado e aqui eu tenho o b ao quadrado. Se você conseguir extrair a raiz quadrada desses termos, que seria o primeiro e último termo, você tem um trinômio quadrado perfeito, tá bom? E aí você consegue fatorar, deixar em forma de produto. Então, raiz quadrada de a ao quadrado é a, raiz quadrada de b ao quadrado é b. E a gente utiliza o sinal da adição. Esse valor que está aqui no meio, a gente não utiliza para fatorar. A gente só usa o sinal, tá? Aqui é a mesma coisa, a raiz quadrada de a ao quadrado é a, raiz quadrada de b ao quadrado é b. E aqui o sinal, ele é negativo, então a gente apenas utiliza o sinal, tá bom? E elevamos tudo ao quadrado, tá? Ó, mais um exemplo aqui, ó, 4x ao quadrado. Tá? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, a metade de 2 é 1, então é x. Raiz quadrada de 9, 3, tá? E a gente coloca dentro do parênteses, tá? Então, aqui 2x, colocamos aqui dentro. E o 3, colocamos aqui. E aí, a gente utiliza o quê? O sinal do termo que está no meio do seu trinômio. Então, o sinal está aqui. Elevado tudo ao quadrado, tá? Então, nós temos mais um aqui, ó. Raiz quadrada de 4, 2. M ao quadrado, M. N ao quadrado, N. Então, extrair a raiz quadrada do primeiro termo. O último termo, a raiz quadrada de C ao quadrado, é C, que é igual, né? E aqui a gente colocou a raiz do primeiro termo, a raiz do segundo termo, o sinal de negativo, que está aqui, ok? E elevado ao quadrado. Observem o seguinte, gente. A ao quadrado e b ao quadrado, primeiro e segundo termo, são números quadrados perfeitos, ou seja, aquele valor que você pode extrair a sua raiz quadrada. E o termo do meio aqui, ó, 2ab, menos 2ab, 12x, menos 4m, NC, a gente não utiliza. Você apenas utiliza o quê? O sinalzinho para você poder colocar aqui dentro do seu parênteses. E quando você extrai a raiz e coloca dentro do parênteses, nunca esqueça de elevar ao quadrado, tá ok? Então, aqui a gente transformou a soma em produto. Que isso nada mais é do que 2x mais 3 ao quadrado, é 2x mais 3 vezes 2x mais 3, que é uma potência, tá? Então, somente isso, até mais e bye bye.